Domingão, hoje é dia de Flu, dia de dar sequência à 7ª rodada da Taça Guanabara e logo mais às 9 da noite. Isso mesmo, você não ouviu errado. 9 da noite, a Federação de Futebol do Rio nos brinda com esse horário maravilhoso para um jogo de Campeonato Carioca em pleno domingo. Mas é isso que temos para hoje e a boa notícia, pelo menos, é que o Fluminense volta a jogar no Maracanã. Será a estreia do Fluminense na temporada 2025 em sua casa, no Maraca, para buscar uma vitória importantíssima se o objetivo de fato é chegar nas semifinais do Campeonato Carioca. Vem comigo que eu vou te contar tudo a partir de agora, todas as informações de Fluminense e Boa Vista. Esse jogo, domingo, 9 da noite, é brincadeira, amigo. Até para quem tá em casa, né, quem tem que acordar cedo e trabalhar cedão na segunda, até para quem tá em casa é ruim. Você imagina para quem vai ao Maracanã. Mas é isso, é Campeonato Carioca. 7ª rodada da Taça Guanabara começou ontem, empate entre Vasco e Volta Redonda. Líder e vice-líder, os dois empataram, esse resultado manteve ali o Volta Redonda nos critérios de desempate, ali na liderança com 13 pontos, o Vasco também tem 13 pontos. Olhando a tabela do campeonato, acho que fica muito claro que, de fato, para continuar lutando, vivo ainda, para seguir nessa batalha de chegar à semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense tem que ganhar hoje. É fato, porque quarta-feira que vem, inclusive, é o Vasco, né? É a próxima rodada, mais um clássico, e depois ainda vai ter Fla-Flu. Para ir nas rodadas finais, tem Nova Iguaçu, tem Bangu. Fluminense, vencendo esses jogos, chegaria com condições, de fato, de confirmar uma vaga na semifinal. Mas não tem jeito, é pensar um jogo de cada vez. E hoje o mais importante para mim, além de vencer, claro, dos 3 pontos, o Fluminense precisa jogar futebol hoje. Diria que praticamente pela primeira vez na temporada, exceto um momento esporádico aqui e ali, com algumas boas atuações do Riquelme, que é o que salvou até agora. O Fluminense hoje precisa jogar bola, precisa estrear de fato em 2025. Mas enfim, olhando para a tabela, a gente está vendo o Fluminense ali com 6 pontos. Né? Para vocês terem noção, se o Fluminense não vence hoje, ou até empata, pode ficar na vice-lanterna do Campeonato Carioca após 7 rodadas. Gente, é um negócio inimaginável isso. Né? Não existe. Essa que é a realidade. Por mais que você esteja começando o campeonato com um time alternativo, pré-temporada e tal, assim, nada justifica um desempenho como esse. Então a gente espera uma vitória, porque não adianta nem ficar fazendo muita conta agora. A gente já falou sobre isso, a pontuação média para avançar a semifinal normalmente, nunca um time com menos de 20 pontos avançou, pelo menos a partir de 20, 21 pontos, e o Fluminense hoje tem 6. Ou seja, a gente tem 15 pontos em disputa. O Fluminense, para chegar nessa pontuação, precisaria de 14, só para vocês terem uma noção. É realmente um negócio impressionante, mas assim, os grandes vão se enfrentar, teremos outros clássicos, ainda não dá para saber o que vai acontecer. Mas é fato que, para chegar lá, o Fluminense vai ter que vencer hoje. Olhando o histórico aqui do confronto entre Fluminense e Boa Vista, aqui no site flusão.info, a gente está vendo que no geral são 19 jogos, 9 vitórias do Flu, 6 empates e 4 derrotas para o Boa Vista. E nessa última sequência de 12 jogos, são 3 empates seguidos nas últimas temporadas. O Fluminense vinha numa sequência boa, empatou 3 vezes no ano passado, 2023 e também 2022. Ano passado foi aquele 2-2 em Boa Vista, ainda com aquele time alternativo do Marcão. O Lelê fez um gol e o João Neto fez outro. Então o retrospecto não é tão positivo assim recente, mas dessa vez o jogo é no Maracanã. Desses 3 empates, 2 foram no Neuci Rezende, apenas um foi no Maracanã, que foi justamente lá em 2023. Então vamos à provável escalação do Fluminense, sempre aqui com a parceria da KTO. Eu vou sugerir para vocês o seguinte, olhando aqui a página principal na KTO, vitória do Fluminense pagando 1,27. Claro, o Fluminense é muito favorito no jogo, joga em casa, no Maracanã, enfim, é normal. Não vale a pena, na minha opinião, entrar aqui nessa vitória seca do Fluminense. É muito pouco. Tem um odão que eu achei interessante, vitória do Fluminense e gol de Germancano. Para você deixar uma farpelinha aqui, um negócio que não vai te fazer falta, sempre lembrando aqui, galera, com responsabilidade, não é para você colocar dinheiro aí que você não pode perder, é sempre aquela grana que não vai te fazer falta, que não vai te causar problema, né? Para você tirar um sarro com a família, com um amigo aí, vou botar aqui, vamos botar cincão aqui, dezão aqui, e torcendo pro Cano fazer um golzinho, que não é
obviamente muito difícil, e o Fluminense ganhar esse jogo que é obrigação, deveria ser pelo menos, né? Então eu acho interessante, 4,4 essa odd para gol de Germancano e vitória do Fluminense. Então se você quiser aceitar essa sugestão, corre lá. Aqui, ó, o link tá aqui no nosso promo code, clica aqui no link da KTO, você vai direto pro site. Se não tiver cadastro, a gente faz seu cadastro rapidinho, a gente conta muito com vocês, porque, enfim, para ter essa cobertura, transmissão, uma equipe de transmissão, a gente precisa fazer um investimento que é alto e justamente parcerias como a da KTO é que acabam proporcionando isso. Então corre lá na KTO, cada jogo é único, o link tá aqui embaixo, vai lá aproveitar. Hoje, depois das 11 da noite, a gente vai comemorar, porque eu vou botar 10 aí nesse odão desse combo de vitória do Fluminense e gol de Germancano. Vamos lá, pessoal. Em termos de escalação, o que podemos esperar para o jogo de hoje? Existe a possibilidade de o técnico Mano Menezes poupar alguns atletas devido ao desgaste físico. Ontem o GE deu uma informação dizendo que alguns jogadores podem sair, como o Thiago Silva, que já está numa sequência. Eu ouvi também que o Samuel Xavier pode começar no banco de reservas e talvez não só eles, talvez outros, porque isso é uma avaliação que a comissão técnica, o departamento de fisiologia, eles estão fazendo quase que diariamente, tá? Então, por isso, tá bem difícil de prever exatamente ali uma escalação. Mas, assim, com base no que a gente conseguiu apurar, os jornalistas de uma forma geral, vamos tentar estabelecer aqui um time para logo mais. Com Fábio, Guga ou Samuel Xavier, como eu disse, Samuel tem chance de ser poupado. Ignácio e Thiago Santos, levando em consideração que o Thiago deve começar no banco de reservas, portanto, e o Fuentes na lateral esquerda. No meio de campo, aí tem uma dúvida, Bernal ou Martinelli. Acho que o Bernal tem chances de começar esse jogo. O Mano vem testando o Bernal também no time, então tem essa possibilidade de fato. Com Hércules e Arias, mais uma vez, fazendo a função do Ganso. Se o Arias não apresentou nenhum desgaste muscular, ele deve ir para o jogo, porque ele só fez uma partida até aqui, que foi a estreia contra o Botafogo, apesar de que ele atuou o tempo inteiro, né? Então, enfim, isso pode fazer com que a comissão técnica fique com o pé atrás. Certamente ele está sendo bem acompanhado para isso. No ataque, tem essa dúvida de Riquelme ou Serna, Canóbio ou Queno. Diria que contra o Boa Vista, que deve jogar com uma linha mais baixa, marcar daquele jeito que atrapalha bastante a vida do Fluminense, o Queno, pela jogada individual, talvez seja neste jogo mais adequado, mais útil. Vai depender da avaliação do Mano. Mas é uma dúvida que tem aí, e falei sobre isso logo depois do jogo contra o Botafogo. Na verdade, eu tinha falado antes do jogo contra o Botafogo. O Riquelme é o melhor jogador do Fluminense até aqui na temporada, nesses 6 jogos. É o que mais mostrou futebol, é o que mais fez a diferença. E para mim, esse jogador, apesar de ainda ter pouca idade, não deveria ficar no banco de reservas neste momento. Para mim, não deveria. Então tem essa dúvida entre Riquelme e Serna ali pela direita. Se dependesse de mim, seria Riquelme. Mas vamos ver qual será a decisão do Mano Menezes. Em relação a Canóbio e Queno também, e Germancano no ataque. É uma possível escalação que a gente pode ter para o jogo de logo mais. Então, pessoal, falei com vocês já aqui nesse pré-jogo que a vitória, acho que a classificação para a semifinal passa por essa vitória. Acho que é inegociável, não tem jeito. É a estreia do time no Maracanã. Não sei quantas pessoas estarão lá hoje, não cheguei a apurar o público que temos até o momento. Mas as pessoas que vão ao estádio, quem está em casa também, evidentemente, todos nós, merecem de fato uma partida digna do Fluminense. Merece uma estreia na temporada, verdadeiramente uma estreia. Teve a vitória contra a Portuguesa, mas se vocês lembrarem, tirando aquela reta final do jogo ali, que foi até uma boa reta final, antes o jogo não era bom, o jogo era ruim, né? E agora já é o terceiro jogo da equipe principal no ano. Terceiro não, né? Quarto jogo, revezando ali, mas já é o quarto jogo da equipe principal no ano. Não tem mais essa desculpa de pré-temporada, de falta de ritmo. É claro que eles não estão no ritmo ideal ainda, isso é fato. Mas nem o Fluminense, nem ninguém. E agora é hora de jogar um pouco de futebol, é hora de apresentar um pouco de bola, né? Ter uma atuação convincente, ter uma atuação com mais intensidade, com mais pegada, com mais vontade de vencer, com mais chances criadas e, de preferência, consequentemente, mais gols. Hoje se trata de uma obrigação. O resultado do futebol é sempre muito complicado, mas se trata de uma obrigação jogar melhor, jogar o que não jogou ainda esse ano. Vai ser mais um desafio enfrentar uma equipe que
tende a jogar em bloco mais baixo, bem compactada, dificultando a entrada na área, congestionando bastante ali à frente da área. É o tipo de adversário que o Fluminense tem bastante dificuldade de enfrentar. Não é de hoje, já desde o ano passado também. E é isso, e é nisso principalmente que o Mano tem que trabalhar. Tem que trabalhar em criar uma identidade para essa equipe. Para que fique claro para todos como o Fluminense pretende agredir seus adversários, como o Fluminense pretende atacar, qual a proposta. É contra-ataque? É posse? É marcação alta? O que o Fluminense pretende fazer nesta temporada? Qual a ideia de jogo? A gente não conseguiu decifrar isso ainda. Ou pelo menos na prática, a gente não viu isso em campo. Então tomara que o Boa Vista hoje, contra o Boa Vista, hoje a gente possa ver uma atuação num todo muito melhor do que a gente viu até agora, que foi realmente bem abaixo do esperado. E quem vai estrear hoje no Maracanã? Aliás, podemos ter algumas estreias, né? Canóbio, por exemplo, pode fazer seu primeiro jogo hoje no Maracanã. Hércules defendendo o Fluminense, Riquelme no profissional, também pode ser o primeiro jogo. E o Canóbio falou sobre isso, falou à Flu TV sobre essa expectativa. Acho que é um orgulho, algo muito grande, né? Porque não só é a casa do Fluminense, também tem muita história também para a gente lá do Uruguai. Acho que vai ser algo incrível e que vou lembrar para toda a minha vida. Mas acho que nenhuma vai ser igual a que quando toque estrelar com a torcida a favor, né? Isso que eu estou esperando, que Deus queira ser com uma vitória e aportar o time para favorecer o time, que é o mais importante. Bom, vamos falar do Boa Vista. A grande contratação do Boa Vista para a temporada é o Marcos Paulo. Olha só, aquele Marcos Paulo, ele mesmo. Não cheguei a comentar aqui no canal, dei essa notícia nas redes sociais, se eu não me engano. Aqui eu acho que eu não comentei. Pois é, né? Que coisa. Marcos Paulo, o grande reforço do Boa Vista. Quem diria, né? Forçou para sair do Fluminense, saiu de graça, mesmo com o clube tentando fazer a coisa da maneira correta, para renovar o contrato, saiu daquela forma. Foi para a Espanha, foi para Portugal, veio para o São Paulo, não deu em absolutamente nada e agora está no Boa Vista, mesmo ainda muito jovem. Impressionante realmente a gestão de carreira do Marcos Paulo e o que aconteceu com esse jogador, que era a grande promessa daquela geração ali do João Pedro, que hoje é um grande destaque. Ele era a grande promessa, ele era considerado jogador diferenciado, né, o craque ali, para vocês verem como é o futebol e como são as categorias de base, né? É realmente impressionante. Mas o Marcos Paulo não deve ir para o jogo ainda, tá? O Boa Vista teve troca no comando técnico, o Caio Zanardi deixou o time, o Rodinei Gonçalves assumiu o comando e vai estar à beira do campo hoje. A equipe não deve ter alterações em relação a que jogou a última rodada. O Boa Vista 24 empates, por sinal, na competição. O time deve ir a campo com o Diego Loureiro, Vitor Ricardo, Sheldon, Anderson Conceição, aquele que jogou no Vasco, e Mascarenhas, aquele Mascarenhas, exatamente aquele Mascarenhas. William Oliveira, Caetano, Raí e Matheus Alessandro, sim, Matheus Alessandro. Eric Flores, aquele mesmo. Zé Vitor e Rezende, deve ser esse Boa Vista que vai enfrentar e tentar tirar pontos do Fluminense no Maraca. Para a gente fechar, a arbitragem de hoje fica a cargo de Alex Gomes Estefano, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa e Ana Vitória Trindade Ferreira. O VAR será o Graziane Maciel Rocha, exatamente aquele Graziane Maciel Rocha, né, que já prejudicou o Fluminense diversas vezes, naquele jogo contra o Rezende, impedimento bizarro. Aí é um árbitro horroroso, foi pro VAR. Aí vai pro VAR para fazer besteira no VAR. Se bem que eu não sei se o Campeonato Carioca tem VAR, né? Porque até agora parece que não tem. Pelo menos nos jogos do Fluminense eu acho que não existe VAR. E hoje, para completar, é o Graziano Maciel Rocha. Vou te contar uma coisa, meus amigos. O Alex Gomes Stefano é um cara, um árbitro um pouco mais experiente aí do quadro da FERJ. Ele apitou esse ano, já apitou a derrota para o Volta Redonda, por 1-0. Ano passado apitou derrota por 1-0 para o Bangu. Tá bem também o seu Alex Gomes Stefano. Ano passado não, foi 2022, na verdade. E ele apitou outros jogos mais para trás. São 5 jogos, 3 vitórias do Fluminense e 2 derrotas. Esse é o retrospecto dele. Então é isso, gente. A bola vai rolar às 9 da noite, a partir das 7, como vocês já estão acostumados, ao vivo, direto no Maracanã, com todas as informações desse jogo, que vale a permanência
Um Fluminense vivo na luta pelas semifinais. Cobertura completa, equipe, jornada KTO 1902, com aquele pré-jogo completaço e, claro, a transmissão. Assista o jogo, mas deixe, por favor, a sua transmissão em áudio com a gente. Isso é muito importante, ajuda demais e você vai ter uma transmissão de quem realmente entende e respira o Fluminense 24 horas por dia. Um abraço, até mais tarde.